Amém. Aleluia. Aqui na palavra do Senhor, nós vamos entender nessa noite que aqui acontece dois milagres diferentes na vida desta mulher e na vida deste homem. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava voltando no barco. E quando ele chega ali, tem uma grande multidão que recebe ele de braços abertos. Porque aonde Jesus chegava, sempre tinha uma grande multidão, ou sempre chegava uma grande multidão. E aqui nessa noite, meus irmãos, nós vamos entender na palavra do Senhor, que quando Jesus ele chegou ali, veio a ele aquela grande multidão. Aquela grande multidão, meus irmãos, estava ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos do Senhor. Porque aonde Jesus chegava, ele ensinava, ele pregava, ele fazia milagre, ele fazia prodígio. E assim como ele fez aqui na vida desse homem, Deus nessa noite vai fazer na tua vida. Mas é necessário você crer, é necessário você acreditar. Porque eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, quando ele está ali com aquela multidão, quando ele está ali falando com aquela multidão, a Bíblia vai nos dizer que chega um do principal da sinagoga. E esse principal da sinagoga, por nome de Jairo, quando ele se aproxima do Senhor Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Coisa interessante que nós vamos ver, ele era um dos chefes da sinagoga. Ele era quem, meus irmãos, estava ali na sinagoga, comandando, aleluias, todo o serviço. Estava ali, aleluias, porque alguém colocou ele ali. Eu quero te dizer nessa noite, para começar a entrar na palavra, se você está aí, foi porque Deus te levantou, é porque Deus te colocou. Não se entristeça, aleluias, por conta das lutas, mas permaneça firme na presença de Deus, porque aquele que te chamou, ele garante, aleluias. E quando ele se aproxima, que ele vê o Senhor Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Coisa interessante que nós vamos ver, ele reconhece a autoridade que era Jesus, ele reconhecia que Jesus fazia milagre, ele reconhecia que Jesus poderia fazer um milagre na filha dele, porque ele sabia, ele já tinha ouvido de Jesus, ele conhecia a palavra de Deus, porque ele era chefe da sinagoga. A sinagoga era onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. E quando ele chega ali, que ele se prostra aos pés do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele ali chorando, ele suplica ao Senhor por misericórdia. Ele suplica ao Senhor por algo que ele precisava. Muitas das vezes nós não queremos nos prostrar diante da presença de Deus, porque nós achamos que não merecemos se prostrar na presença de Deus, porque nós achamos que é vergonhoso estar de joelho, nós pensamos que é vergonhoso estar chorando na presença de Deus e clamando a Ele por um milagre. Mas eu te digo nessa noite, não é vergonha você se ajoelhar
agir. E Jairo, ele foi um homem de fé, porque ele tinha com ele que se o Senhor fosse até a casa dele e colocasse a mão sobre a filha dele e desse uma ordem, a filha dele ressuscitaria. Eu te digo nessa noite, o que é impossível para você? O que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que a nossa mão, nosso braço não alcança, o braço forte de Deus alcança. Talvez você ora e o milagre ainda não aconteceu, mas descansa o teu coração, porque o mesmo Deus que trabalha na vida de Jairo é o mesmo Deus que peleja por você, é o mesmo Deus que trabalha por você. Apenas descansa o teu coração, porque em Provérbios capítulo 3 vai nos dizer, Eclesiastes 3 vai nos dizer, que é um tempo determinado para todas as coisas. Temos que saber esperar o tempo certo de Deus sobre a nossa vida, porque Ele sabe a hora exata de chegar e fazer o milagre. Ele sabe a hora certa de chegar e fazer o milagre na tua vida. Quando Lázaro estava lá no sepulcro, Jesus ele não chegou imediato. Mandaram um recado para o mestre, mas ele deixou passar 4 dias, porque ele sabia, se eu chegar agora, eles não irão acreditar, mas eu vou deixar passar um tempo e depois eu vou chegar lá, porque quem manda em mim não é o homem, não é discípulo, não é ninguém, mas quem manda em mim é Deus, porque eu sou filho de Deus. E todo filho que tem um pai obedece ao pai. Glória a Deus, aleluia. E quando ele chega ali, depois de passar todo aquele tempo que ele estava morto, estava enterrado, tinha passado por todo o sofrimento, por todo aquele processo, estava lá enterrado, e ainda tinha uma pedra ali, acharam impossível para ele. Mas eu quero te dizer nessa noite que quando Jesus chegou, o milagre aconteceu. Talvez você me diz, irmã, mas eu estou orando e o milagre ainda não chegou. Mas eu te digo nessa noite, Jesus sabe a hora certa de ir ao teu encontro. Mas vai ter vezes que é você que vai ter que ir ao encontro do mestre. Porque Jairo ele sabia, a minha filha está à beira da morte. Eu não vou ficar aqui. Eu tenho que tomar uma iniciativa, porque eu sou o cabeça da minha casa. Eu sou o cabeça da minha casa, então eu tenho que ir ao encontro do mestre. Porque se ninguém pode resolver, Deus ele sabe resolver. E não era porque ele era chefe que ele deixou de ir ao encontro do Senhor e se prostrar perante Ele. Porque nós temos que aprender uma coisa: quando nós queremos algo da parte de Deus, nós temos que se humilhar na presença de Deus. Temos que descer na presença de Deus, porque Deus ele quer uma igreja com o coração aquebrantado, porque onde tem o coração aquebrantado, o Espírito de Deus ele habita. O Espírito Santo de Deus ele habita em nosso meio nessa noite. Glória a Deus. E quando Jesus ele vê que Jairo ele clama por súplica, por misericórdia, ele vai mais Jairo para a casa dele. Só que surge um momento em que aparece uma mulher nessa história. Uma mulher, meus irmãos e minhas irmãs, que há 12 anos ela sofria de uma grande hemorragia. Nós sabemos que quando
encontrava solução. Muitas das vezes nós não encontramos a solução porque procuramos em lugares errados. Procuramos a solução no homem, e Deus está dizendo: a solução para a tua vida não está no homem, mas está em Deus. A solução que você precisa está na palma das mãos de Deus, mas para você conquistar, você tem que ir ao encontro dele. Porque você tem que quebrar a barreira, quebrar o protocolo e ir ao encontro dele. Nós vamos entender que essa mulher, há 12 anos, sofrendo. Há 12 anos essa mulher ia de médico em médico e nada resolvia. Essa mulher gastou todos os seus bens. Gastou tudo aquilo que ela possuía. Mas nada adiantava. A Bíblia vai nos dizer que cada vez mais que ela ia em um médico, a situação dela piorava. Mas essa mulher, ela não conhecia quem era Jesus. Ela não conhecia que Jesus poderia fazer um milagre na vida dela. Porque aquilo que o homem, aquilo que o médico da terra não pode fazer, o médico dos médicos que é celestial, ele pode fazer. Aquilo que o médico terreno não pode fazer na tua vida, Deus está dizendo nessa noite: eu posso fazer, eu posso operar. E assim como Deus fez naquele tempos anteriores, Deus é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, ele pode ressuscitar. Hoje, nessa noite, ele pode ressuscitar. Não sei qual é a tua luta, não sei o que você tem passado, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o íntimo e o profundo da tua alma. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que o teu coração almeja. Mas confia plenamente em Deus, porque Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias na tua vida. Glória a Deus. E Jesus, ele está indo ao encontro da casa de Jairo. E essa mulher aparece na história, porque nós vamos entender que ela ouve falar de Jesus. Eu creio que se ela tivesse ouvido falar de Jesus antes, ela teria ido ao encontro de Jesus. Mas muitas das vezes nós temos que passar por algo na nossa vida, para que nós venhamos permanecer firmes na presença de Deus, para que nós venhamos contar o nosso testemunho, para que nós venhamos contar o nosso testemunho, porque através do meu testemunho as vidas serão transformadas. É através do teu testemunho que Deus quer te usar, mulher de Deus. É através do teu testemunho que Deus quer que você conta, para que vidas venham ter mais fé na presença dEle. Porque muitas das vezes as pessoas não acreditam mais em milagre, não acreditam mais que Jesus pode fazer o cego ver, o coxo andar, Deus pode fazer o enfermo ficar curado. Ninguém mais acredita nisso. É por isso que Jesus está despertando a igreja dele nessa noite, está dizendo: conte as maravilhas que eu
milagre vai chegar. É necessário você ter uma fé que você vai alcançar, porque Jesus, ele é poderoso para operar. Jesus, ele é poderoso para fazer. Apenas creia. Ela tinha algo com ela que, se apenas ela tocasse, ela ficaria livre daquele mal, ficaria curada daquela enfermidade. E uma coisa linda, meus irmãos, que nós vamos ver é que mesmo ela passando por esse sofrimento, porque nós sabemos que uma pessoa, quando perde sangue, fica debilitada, fica fraco, fica pálido. E a situação dessa mulher não era nada favorável, porque aonde aquela mulher chegava, as pessoas se afastavam, ela era excluída, era rejeitada, porque na lei anterior, quem chegasse perto dela era considerada impura. Mas para Jesus não tem nada disso, porque Jesus, ele não chamou quem é curado. Jesus chamou foi os doentes: venha após mim, venha após mim, porque eu sei o que você precisa. É necessário nós tomar a iniciativa e ir ao encontro de Jesus. Eu te convido nessa noite a você tocar no Senhor com fé, tocar no Senhor Jesus. Mas você me diz: irmão, como eu vou tocar em Jesus? Em oração. Porque quando você ora, o céu se move em seu favor. Quando você ora, aleluia, as suas orações são ouvidas. Quando você ora, Deus, ele te responde. Talvez ele não te responda imediato, mas ele sabe a hora certa de te responder. Glória a Deus, aleluia. E ela dizia: se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Glória a Deus. Agora imagina comigo aquela mulher que era considerada impura, aquela mulher que não podia chegar perto de uma multidão, não podia chegar perto de alguém, porque onde ela sentava, se alguém sentasse, era considerada impura. Agora imagina comigo a dificuldade que ela teve para chegar perto de Jesus. Mas quando nós temos uma fé grande, nós conseguimos chegar, porque nós não olhamos para a dificuldade, não olhamos para a barreira, mas nós olhamos para Cristo. Uma coisa interessante é que você não tem que olhar para o seu irmão, olhe somente para Cristo. Aleluia. Não olhe para o seu irmão, porque ele não tem nada para te dar. Ele pode até te aconselhar, mas ele não tem o milagre que você precisa. Somente Jesus, ele tem o milagre que você precisa. Glória a Deus, aleluia. E quando aquela mulher, ela chega ali ao encontro do Senhor, creio eu que aquela mulher ali, talvez com o seu rosto tapado, não sei, porque a Bíblia não revela, talvez ali se arrastando, porque aquela mulher estava há 12 anos perdendo sangue, há 12 anos sofrendo por aquele sofrimento, pelaquela enfermidade. E talvez aquela mulher já não estava andando normal como nós andamos, mas talvez se arrastando. Coisa interessante é que nós temos que lutar para nós receber o nosso milagre. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter barreira para tentar te parar, para tentar fazer você desistir. Mas não é hora de você parar, não é hora de você desistir, mas é tempo de você vencer as barreiras. Só vencemos as barreiras de joelho na presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel, quando Ana ela clamava pelo filho, quando Ana ela estava pedindo a Deus por um filho, teve luta para ela receber o milagre. Porque nós sabemos que gerar profeta
tem luta, tem perseguição, tem calúnia, tem levante de todos os lados, até mesmo de dentro da sua casa. Mas você tem que ter a fé que Ana teve. Tem que ter a perseverança que Ana teve em insistir naquilo que ela queria. Estão falando que você não vai conseguir? Deixa eu falar. Continua em oração. Continua perseverando. Porque enquanto estão falando que você não vai conseguir, Deus está dizendo que quem dá a última palavra sou eu. Quem opera sou eu. Não é o homem que faz, mas sou eu que faço. Nós somos apenas instrumento na presença de Deus, mas quem usa o vaso é Deus. E mesmo ali Penina, dizendo para Ana que ela não podia gerar, que ela não poderia dar frutos para o seu esposo, ela não desistiu. Glória a Deus. Quantas Peninas têm rodeado você e falaram para você que você não vai conseguir receber o teu milagre? E muitas das vezes nós olhamos para aquilo que a pessoa falou e esquecemos de olhar para a palavra de Deus. Esquecemos de confiar na promessa que Deus nos fez. Confia que Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Confia que Deus é poderoso para fazer aquilo que o homem acha impossível. Para Penina era impossível, mas Ana sabia: eu não estou olhando para aquilo que você vai me falar, eu estou perseverando. Está falando, mas eu estou perseverando, eu estou orando. Glória a Deus, aleluia. E no final ela recebeu a sua recompensa. É verdade. E nós vamos entender que aquela mulher, quando ela chega até Jesus, por meio daquela grande multidão, que ela toca no Senhor Jesus, ela sabia: eu vou tocar e vou receber a minha cura. Você tem que ter a sua convicção. Eu vou tocar, mas eu vou receber o meu milagre. Glória a Deus, aleluia. Eu vou orar e Deus vai agir. Profetiza sobre a tua vida. Quando tiver difícil, estende a sua mão. Profetiza que irá acontecer. Profetiza que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Mas não duvida daquilo que Deus colocou no teu coração. Não duvida. Verdade, Deus. Verdade, Senhor. Porque quando nós murmuramos, nós não recebemos, demoramos de receber. Porque murmuramos, não sabemos pedir. Verdade, Senhor. Porque quando nós sabemos pedir algo para Deus e a gente não murmura no coração, Deus age. Deus age de uma forma rápida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E aquela mulher, ela chegou ali, entre aquela multidão. Talvez Jesus estava ali no meio daquela multidão. Ou talvez Jesus estava indo na frente, porque Jesus é aquele que conduz a igreja. Jesus é aquele que conduz a multidão. E como ele estava indo ao encontro da casa de Jairo, creio eu que ele estava indo na frente, mas para ela ir até Jesus, tinha uma barreira, tinha uma multidão. Verdade. Você acha que para você receber o teu milagre não vai ter barreira? Vai ter. Verdade, Senhor. Porque Jesus, ele quer que nós confiamos, acreditamos que nós vamos receber. Glória a Deus. Aleluia. Se fosse tudo fácil, ele não teria dado a sua vida ali na cruz do Calvário. Verdade, Senhor. Mas ele sabia: eu preciso descer na terra, porque ali tem muitas pessoas que precisam de mim. Verdade, Senhor. Jesus, ele sabe daquilo que você precisa. Talvez você tenha orado pela tua família, pela tua casa, e você só tem olhado que nada tem acontecido. Mas profetiza que Deus vai entrar com providência. Profetiza que Deus vai libertar. Profetiza que Deus vai restaurar. Glória a Deus.
Porque o mestre sabe quem te toca. O mestre, ele conhece o toque de cada um. Ele sabe o toque de cada um, aleluias, quando toca nele. E com aquela mulher não foi diferente. Quando ela tocou, que ela sentiu que recebeu o seu milagre, que ela ficou curada daquele flagelo. Creio eu que ela se afastou. Porque como ela não podia ser vista por ninguém, não podia ser vista por ninguém, ninguém podia chegar perto dela. Vocês acham que ela ia tocar e ia ficar ali parada? Não. Mas ela toca, e quando ela sente que ela recebeu o seu milagre, talvez ela se afasta. Verdade, Senhor. Mas o Senhor, ele continua andando, porque ele tinha um propósito de chegar na casa de Jairo. E quando ela toca nele, que ele também sente algo diferente, que ele sente que dele saiu poder e virtude, ele para aquela multidão. E quando ele para a multidão, nós sabemos que quando Jesus para em uma certa situação na nossa vida, é para fazer coisas extraordinárias. Quando ele parou ali em Jericó, quando Bartimeu estava à beira do caminho clamando por misericórdia, que ele parou a multidão e os 12 discípulos e ordenou que mandasse voltar. E quando ele mandou eles voltar, que ele falou: manda ele vir após mim, vai lá e traz ele. Quando ele chegou até ali, o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu torne a ver. Nós sabemos que para ele não foi fácil, porque havia uma multidão, havia 12 discípulos. E aqui nessa história também vai haver uma grande multidão e os 12 discípulos. Só que quando Jesus ele chama discípulo, ele não chama discípulo para ficar interrogando com o mestre. Quando ele chama discípulo, ele dá uma ordem. E a ordem para os discípulos dele é: ide adiante e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Jesus ele não falou: vai até aquele que está necessitado e manda ele embora. Não, ele falou: vai e pregue para todos. Jesus ele não chamou, meus irmãos, somente aqueles que têm riqueza. Não, Jesus chamou foi todos. Jesus chamou o pobre, Jesus chamou o rico, Jesus chamou o branco, Jesus chamou o preto, Jesus chamou foi todos. Aleluia. Porque cada um tem algo que Deus tem que fazer, que Deus tem que operar. E nós sabemos, meus irmãos, a minha dificuldade não é a dificuldade sua. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem algo para Deus fazer, para Deus operar. Muitas das vezes nós questionamos o porquê que está demorando, o porquê que ainda não chegou, o porquê que ainda não aconteceu. Mas assim como eu te disse que há tempo determinado para tudo, há um tempo determinado. Deus sabe a hora certa. E quando ela toca, que o Senhor para a multidão, porque quando ela toca, ele ainda está andando. E quando ele sente que dele saiu poder e virtude, ele manda parar. Talvez ele dê um brado e falou: para a multidão. Aleluia, Senhor. E quando ele pergunta: alguém me tocou? A Bíblia vai nos dizer que os discípulos começam a interrogar o mestre, dizendo: a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Se fosse para Jesus ser guiado pelos discípulos, ele tinha parado. Mas quando Deus deu a
ficar murmurando. Verdade, Senhor. E ele não importou com os discípulos, falando que a multidão apertava, oprimia. Mas ele torna a perguntar: alguém me tocou? E quando ele diz alguém me tocou, ele diz: porque de mim saiu virtude. Quando você toca no Senhor, sai virtude dele. Mas é necessário você tocar com fé, porque quando você toca com fé, o milagre acontece. E aquela mulher se aproxima do mestre, ali tremendo, porque ela temia, porque ela estava com medo. Temer é você ter medo daquilo que Deus pode fazer. Quando você conhece a palavra de Deus, que você tem temor, você não pega porque você sabe: eu tenho medo daquilo que Deus pode fazer. Eu tenho medo daquilo que a mão de Deus poderosa pode fazer. Porque assim como ali na igreja foi louvado que Deus dá vida e Deus também tira a vida. Deus tem poder para dar vida e Deus tem poder para tirar a vida. Deus ele tem poder para levantar e Deus tem poder para abater. Deus ele não chamou covarde, Deus chamou pessoas corajosas na presença dele para dar continuidade ao Evangelho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E quando aquela mulher se aproxima, que ela conta ao Senhor: mestre, foi eu que toquei nas suas vestimentas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele tem algo para falar para aquela mulher. Ele tem algo para liberar para aquela mulher. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre desse mal. Coisa interessante é que quando Deus dá uma bênção para mim e para você, Ele não dá por incompleto. Quando você pede algo para Deus, Deus sempre dá ao dobro. Deus sempre dá mais daquilo que você pede. Porque Deus sabe da sua necessidade. Porque Deus sabe daquilo que você precisa. E aquela mulher, ela precisava ser liberta, ser salva, ser curada. É por isso que ele diz: filha, vai-te em paz e fique livre desse mal. Vai que a tua fé te salvou. Deus está dizendo nessa noite: é necessário você ter fé para você alcançar o seu milagre. É necessário você ter a fé. E quando ele ainda dizia isso para aquela mulher, a Bíblia vai nos dizer que por que você ainda insiste naquilo que você sabe que já morreu, que já acabou? E talvez Jairo ali com o seu coração entristecido, talvez ele ali, meus irmãos, chorando em receber aquela notícia que a filha dele já tinha morrido. E talvez ele ali chorando, mas o Senhor encoraja ele, porque o Senhor, ele sabe daquilo que falam para você. Deus sabe daquilo que as pessoas falam para você aos escondidos. Deus ouve palavras que você não ouve. Deus ouve as críticas que você não ouve. E quando ele chega e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Ele estava dizendo: Jairo, acredita, porque eu sou a vida. Eu não dei a minha vida em vão, eu ressuscitei ao terceiro dia, porque eu sabia que você iria precisar de mim. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ele prossegue até a casa de Jairo. E quando ele chega ali, que ele vê todo aquele alvoroço, quando ele vê aquele povo ali chorando, se lamentando, tocando harpas e louvores de tristeza, ele manda aquele povo parar. Ele manda aquele povo parar de chorar
Porque quando o mestre falou, eles riam do Senhor. Eles riam achando que ele estava zombando, achando que ele estava falando algo sem motivo. Achava que ele estava falando palavra qualquer. Mas antes de mim e de você sentir a dor, Deus sentiu primeiro. Antes de você passar pelo sofrimento, Jesus passou primeiro. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele fala isso, ele manda, meus irmãos, todo aquele povo sair dali. E ele permite apenas a mãe e o pai, e Pedro, Tiago e João a entrar ali, porque ele sabia que apenas aquela família ia acreditar naquele milagre. Ele sabia, meus irmãos, que muitos que estavam ali não iam acreditar naquilo que ele iria fazer. E muitas das vezes, meus irmãos, vai ser só você e Deus. Mas não desista, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entrou naquele quarto, quando Jesus entrou naquela casa, aquilo que era tristeza tornou alegria, aquilo que era morte tornou em vida. E eu te digo nessa noite, aonde a morte, aonde a tristeza, o Senhor está dizendo: vai ter vida, vai ter restauração. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando ele estende a mão para aquela menina, ele diz: menina, levanta. Eu ordeno a você, levanta. Aleluia. E ela que estava morta perante os homens, mas para Jesus estava dormindo, ela se levanta. Porque uma coisa interessante é que mesmo aquela pessoa que teme ao Senhor quando morre, que Jesus dá uma ordem, ele ouve. Ele ouve a voz do mestre, porque a voz do mestre é conhecida. Verdade, Senhor. E nós vamos entender que quando Jesus dá uma ordem, até a morte tem que ouvir. Até a morte tem que obedecer. Porque quando Jesus dá uma palavra, o homem não pode parar, o homem não pode interrogar. E para concluir essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, eu te digo nessa noite: confia naquilo que Deus falou ao teu respeito. Confia nas promessas do Senhor na tua vida. Porque pode passar o tempo que for, mas a promessa de Deus vai se cumprir. A Bíblia vai nos dizer que Jó vai declarar que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então eu te digo nessa noite: o plano que Deus tem na tua vida não pode ser